noite, pessoal. Estamos aqui mais uma aula nossa, devidamente protegidos com as nossas máscaras, com o nosso álcool em gel. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de EBD. Estamos na lição 8, não siga o seu coração. Então a lição vai trazer um pouquinho sobre como nosso coração ele pode nos levar por caminhos tortuosos. E nós temos aqui o nosso texto base, que está em Juízes 2, do versículo 6 ao versículo 23. Então, lembrando, a lição 8, não siga o seu coração, o subtítulo fala assim: quando fazemos as coisas do nosso jeito, de um jeito muito perigoso. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Temos que fazer as coisas do jeito do Senhor. Está lá em Juízes. Você vai ler para mim, Paulo? Posso ler? Pode ler. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo de número 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asparote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele, ante aos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel, a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou, logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, nosso texto ele fala sobre o quê? Sobre como o povo de Israel acabava se desviando da vontade do Senhor. Isso a gente vai falar um pouquinho. Nós podemos tomar, por exemplo, quando alguém faz uma promessa para nós, né? Um exemplo simples: alguém faz uma promessa para nós e na hora de cumprir aquela promessa, essa pessoa não cumpre. Por exemplo, vamos dizer assim, né? Você viu o celular da moda, o celular mais legal de todos, aquele celular que promete fazer várias coisas, e aí de repente quando você compra aquele celular, você junta o seu dinheiro durante meses afora, e aí você compra aquele celular, e
quando você pega ele, ele não faz metade do que foi prometido. Então, essa decepção é algo que é terrível. Agora, como seria essa decepção? Como a gente consegue imaginar a decepção que Deus tinha em relação ao povo naquele momento, né? Para a gente poder começar o nosso estudo, nós temos que pensar dessa forma. Como nós decepcionamos a Deus quando nós quebramos com a nossa palavra, né? Então, o ponto 1 da nossa revista diz assim: promessa quebrada, aliança partida. Então, começa lá, sob o comando de Josué, o povo de Deus fez uma promessa muito importante. Então, está lá em Josué 24, 24. Posso ler? Pode ler. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E esse versículo traz 2 registros de 2 promessas. Quais são elas? Obedecer ao Senhor e servir. Então nós temos aí a obediência, ouvir a voz do Senhor e o servir ao Senhor. Nós vimos que essa aliança foi quebrada. Nós lemos a história e nós vemos que o Senhor falou, quando o povo entrasse na terra do Egito, que nós já vimos várias vezes, o povo entrar na terra do Egito, Deus fala, não deixa ninguém. O que o povo comecei a fazer? Várias alianças com outros povos. Isso é o que o texto está nos dizendo. E isso desagradava o Senhor. Era para Israel ser um povo diferente, um povo exclusivo do Senhor. Não era para ele manter alianças. Infelizmente, essa desobediência foi levando o povo por um caminho que não foi muito bom. Um caminho que fez eles sofrer, né? Eles entraram num círculo vicioso. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, depois da morte de Josué e dos líderes que seguiam com ele, o cenário mudou. Então, depois que Josué morreu, virou tudo ao contrário, né? O que havia sido prometido caiu por terra. O povo achou que as ordens eram pesadas demais e começaram a dar o seu próprio jeitinho nas coisas. Como diz o versículo de Juízes, cada um fazia o que achava mais reto. É a mesma coisa, se nós formos pensar em regras hoje, qual que é a orientação que nós temos hoje em meio à pandemia que estamos vivendo? Todo mundo sai de máscara. Só que tem gente que não vou sair de máscara na rua, não preciso. Está todo mundo de máscara, eu estou protegido. Já que está todo mundo usando, eu não vou pegar, eu estou protegido. Entre outras coisas, né? Então, cada um procurava fazer do seu jeitinho, daquilo que achava que era mais certo. Né? Isso está lá em Juízes 17, versículo 6, e no capítulo 21, versículo 25, né? Então, o povo fez tudo que era mal perante o Senhor. O povo desprezou a Deus. Israel desprezou a Deus e violou a sua aliança. Isso é algo muito sério, né? Quando nós temos um acordo com uma pessoa, quando nós fazemos aliança com qualquer pessoa, nós procuramos cumprir. Se nós pensarmos no celular que você juntou dinheiro tanto tempo para comprar, se você tivesse comprado ele a prazo, você não tem uma obrigação de pagar o seu celular todo mês? Você tem uma aliança, você tem um compromisso. Agora imagine o grau desse compromisso com Deus. Então nós temos que pensar um pouquinho sobre isso. O povo fez mal o que era diante de Deus, violou a aliança e Deus executou as suas maldições previstas. O que Deus já tinha previsto, já tinha falado. Se você pecar, vai acontecer isso. Para aqueles que quebrassem o pacto, para aqueles que quebrassem a aliança. Nós temos um texto lá em Deuteronômio 28 que vai falar sobre tudo isso. A consequência desse pecado. Né? Cláudio, você quer acrescentar alguma coisa? Eu posso colocar só um parênteses, não fugindo do assunto que é muito importante, né? Que são as promessas quebradas e a aliança partida. Mas quando lemos o texto, né, básico de Juízes capítulo 2, versículo 6 a 23, o versículo 10 desse capítulo, né, capítulo 2, versículo 10, é o que me chama mais atenção. Porque diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração que teve a experiência com o Senhor, né? Teve grandes experiências com o Senhor. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Eu fico pensando nesse tempo, essa segunda geração, o que aconteceu com essa segunda geração? Por que o povo se esqueceu do Senhor? Aí eu vou falar como pai, né? Será que nós, como pais, nós falamos das coisas, das obras de Deus para os nossos filhos? Eu não estou colocando aqui a responsabilidade em cima dos pais, mas assim, o
que me chama a atenção, né? Olhando aqui para esse texto, por que, que uma geração que seguia Deus, a outra geração já não queria mais seguir o Senhor? Então, assim, eu como pai, eu me sinto assim, responsável no dever de falar das coisas de Deus, das obras de Deus. Então, para mim, né, não tem como, né? Me chama muita atenção esse versículo 10. Esse não conhecia, né? Não conhecia. Por que não conhecia? Por quê? A questão é por que não conhecia? Será que os pais não investiram tempo? Será que não investiram tempo ali de apresentar quem é o Senhor, demonstrar a palavra, a lei naquela época? Ou será que não conheciam porque também não tinham interesse em conhecer ao Senhor? Exatamente, porque nós também não podemos esquecer que você, como pai, como mãe, você fala das coisas de Deus, né? Apresenta a palavra de Deus, mas a responsabilidade... Sim, como a gente pode dizer, são tarefas diferentes, né? Mas elas caminham juntas. O pai, por sua vez, tem a obrigação de ensinar, instruir. O filho, por sua vez, tem a obrigação de absorver e aprender, né? Qual dos lados aí talvez foi mais fácil, se foi um, se foi outro, se foi os dois, a gente talvez não consiga entender. Mas a questão era uma geração que não conhecia o Senhor, né? E por isso, pelo fato de não conhecer o Senhor, quebraram essa aliança. Isso é interessante porque é muito mais fácil a gente cumprir promessas para as pessoas que a gente conhece do que a pessoa que a gente não conhece, né? Isso é uma coisa interessante. Se a gente for pensar assim, vamos dar um exemplo, o Cláudio falou dele como ele é pai. Se ele fizer uma promessa para o filho dele, tem duas situações aí. Primeiro, ele vai lembrar de cumprir porque ele fez com o filho dele. O filho dele vai lembrar de cobrar, porque foi uma promessa. Mas a gente, quando faz uma promessa para uma pessoa próxima, é mais fácil da gente lembrar. Quando é uma pessoa distante, não é tão simples assim. E eles não conheciam o Senhor. Então, talvez essa distância fazia com que eles nem ligassem para as alianças que foram feitas lá atrás. Acho que o texto ele traz muito essa ideia. A gente não conhece o Senhor, então não dá importância. A gente aí entra naquela questão. Faz cada um como que acha melhor. Cada um como acha reto. Se você está bem com isso... Ou quando você também está muito acostumado com o sagrado, também... você não dá o devido valor, você esquece, né, que nós temos que adorar um Deus, né, soberano, e temos que ter temor e tremor diante dele. Por isso que esse momento que nós estamos vivendo é muito importante. Porque hoje, se a gente estava no automático, domingo após domingo, vir na igreja porque você cresceu vindo na igreja e sabe que domingo é dia de vir na igreja, o hábito hoje está sentindo falta. Hoje, quando dá o horário do culto, que nós cultuamos na nossa casa, que não deixa de ser o culto ao Senhor, é bem diferente de quando nós estávamos na igreja. Qual é o valor que nós damos para a igreja hoje, de vir à igreja, estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, né? Então, realmente, tem essa questão aí, né? Bom, então vamos continuar um pouquinho a nossa lição. Cláudio, tem mais alguma coisa para acrescentar? Então vamos dar seguimento. Ponto 2 da nossa revista. Círculo vicioso. Então diz aqui, né? Por todo o livro vemos a repetição de uma sequência de fatos terríveis. Na sua revistinha você vai ver que tem um exemplo, parecendo um círculo mesmo, né? Porque eu sei que você está com a sua revista na mão, você está fazendo anotações, né? Está fazendo um monte de coisa aí, né? Está com seu caderno, caneta e está fazendo um monte de coisa. Então vamos lá. Israel pecava fazendo aquilo que o Senhor reprovava. Por causa disso, o Senhor castigava. Então veja, pecado, castigo. O castigo, ele permitia que os povos ao redor oprimissem Israel. Então esse era o castigo. O povo pecou, saiu da linha, desagradou ao Senhor, quebrou as alianças, vinha o castigo. Qual que era o castigo? Os povos em volta atacavam Israel. Então o povo caía no desespero e clamava ao Senhor. E o Senhor ouvia esse clamor e enviava um líder, que na época seria um juiz, para libertar o povo. Uma vez liberto, Israel tinha paz, mas daí voltava a pecar. Então nós vimos assim, pecava, era castigado, depois clamava ao Senhor, porque o castigo era muito doído, era muito sofrido. Deus levantava um juiz para libertar o povo entrava numa época de paz, e depois o que acontecia? Vinha pecar. Esse é um ciclo vicioso que nós vemos muito evidente no livro de Juízes. É até interessante que isso demonstra como era necessário que viesse um líder definitivo para o
povo. Como isso estava apontando para até de certa forma, um reinado. E esse rei, ele estava por vir de fato. Não eram os reis que vieram, mas o rei dos reis estava por vir. Isso apontava que existia a necessidade de uma liderança ali à frente de Israel, além dos juízes, né? Um libertador. Que na realidade, se a gente for pensar, esse libertador que governa, que é juiz, é Jesus, né? Que é um rei definitivo, que reinaria sobre o povo. Mas a gente sempre via essa questão do povo que pecava, castigava, clamava, havia liberdade, a liberdade trazia paz, e o povo voltava a cair no ciclo do pecado novamente, e ficava isso, por épocas, né? Por décadas. Então, nesse ciclo vicioso que aparecem os juízes, governantes escolhidos por Deus que lideravam o povo nas frentes de batalha contra as nações opressoras, né? O Senhor dava vitória ao juiz e ao povo. Então foram 12 juízes ao todo. E aí na nossa revista você tem algumas linhas aí para escrever pelo menos 4 nomes de juízes. Eu sei que você vai lembrar facilmente de 4 nomes de juízes, né? Que você vai ser da sua cabeça, fulano, você vai saber de todos de cabeça. Então quando nós tivermos nossa live, não sei se a gente vai fazer live no final depois, vai ter live. Na live já fica atento que a gente vai perguntar para você 4 nomes de juízes, tá? Eu já vou dar um spoiler, Sansão, que todo mundo sabe, então... Uma Débora. Débora também, Débora, todo mundo sabe. Tem um outro juiz... Gideão, né? Gideão é fácil. Nossa, já tem 3. São 3. Mas tem um outro juiz que tem o nome dele é tão pequenininho, é um juiz... Mas eu agora não vou lembrar o nome dele. Tá, mas olha, eu vou falar então. Otiniel, Eude, Zagar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibzá, Elon, Abdon e Sansão. Sansão, né? Pronto, falou todos os 12. Queremos 4. Você não pegou, você pega aqui, volta o vídeo e marca. Mas de preferência abra na Bíblia. Porque talvez a gente pergunte um pouquinho da vida de cada um. De repente você vai falar o nome e a gente vai falar, mas quem era esse juiz, né? O que tem de diferente nele? Então você vai ter um tempinho aí para dar uma pesquisada, né? O legal, assim, dos juízes é que nem a gente estava falando, né? O povo pecava, o Senhor levantava um juiz, o juiz trazia libertação e o povo entrava num ciclo de paz novamente. Então Deus não muda, né? Da mesma maneira que ele agiu no Éden, depois que Adão e Eva pecaram, está lá em Gênesis 3,15, ele abriu no período dos juízes, ele agiu no período dos juízes, providenciando um libertador, um salvador. Então nós vemos que sempre há essa maneira. O povo pecava, o Senhor levantava um libertador. E os juízes daquela época, eles eram falhos, sim, mas Deus providenciava outro libertador, né? Então tinham juízes que eles tinham suas dificuldades, mas Deus sempre ia levantando outro libertador, né? O Salvador perfeito que nos salvou da ira de Deus por causa do nosso pecado. Esse era o libertador final, Jesus, como nós já citamos aqui. E aí vem uma perguntinha: você já experimentou a salvação em Jesus? Isso é muito pessoal, porque às vezes a gente nasce na igreja, a gente é criado na igreja, e ter essa percepção às vezes é um pouquinho difícil. Cláudio, você quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Então, é interessante, né? Como Deus conhece, né? Como Ele nos conhece. Nós volto aqui de novo para o capítulo 2, o texto que nós lemos, né? Deus falou, né? Sobre essas coisas que iriam acontecer com o povo. Quer dizer, Deus, Ele fala com você, Ele fala conosco através da sua palavra, né? Pecado, castigo, depois vem o seu clamor, quer dizer, Ele conhece a nossa estrutura, né? Nós vamos clamar porque nós fomos castigados, então, Senhor, Senhor, Senhor. Aí Deus nos liberta na sua infinita misericórdia. Nós temos um momento de paz. Aí o que nós fazemos? Pecamos novamente. Quer dizer, é uma coisa para nós pararmos e pensarmos, né? Até quando nós vamos agir dessa forma, né? É um círculo. Mas Deus não faz essa filosofia, né? Que às vezes a gente pensa que é uma filosofia grega e tudo mais, né? Deus não é assim, né? Nós tem um plano, tem um propósito para as nossas vidas, né? Nós precisamos nos libertar realmente desse círculo, né? Que não é de Deus, que não é de Deus. Se a gente olha para a tulipe, a gente já comentou algumas vezes na classe, o P da tulipe seria a perseverança dos santos, né? Perseverança dos santos. Que é algo que tem que ter nas nossas vidas, né? A gente tem que perseverar.
Perseverar o quê? Ter uma vida de santidade, né? Desenvolvendo a nossa fé, a nossa salvação dia Deus após conhece a dia. nossa estrutura, mas nós temos que buscar. Isso é importante. Quando a Bíblia fala assim em mortificar a nossa carne, isso é muito legal. Porque se você tem algum problema, alguma área da sua vida que você constantemente você peca, e num determinado momento que você se posiciona, você fala, não vou mais pecar nesse assunto, seja na mentira, no palavrão, não sei o quê. No começo é muito difícil, mas no decorrer, né, desse processo de santificação, você vai vendo que começa a se tornar mais fácil, né? Então, é perseverar. E isso é experimentar a salvação em Jesus. Porque a gente... Experimentar o amor de Deus, né? Porque Ele é tão misericordioso. Porque se fosse nós, né, na situação humana, né, vamos dizer assim, né, você peca, você castiga, você não quer mais saber. Exato. Né? Mas Deus não. Deus dá mais uma chance. Né? Ele age com você com misericórdia, com amor. Talvez esse deve ser nos constranger mais, né? A misericórdia de Deus, né? A Bíblia mesmo fala, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso é maravilhoso, né? Se nós estamos aqui hoje é por conta da sua misericórdia, do seu grande amor por nós. E misericórdia é que nem graça, é algo que assim é de Deus para conosco. Não tem é totalmente voluntário da pessoa de Deus dar isso para o homem. Ele quis fazer isso. Ele quer exercer misericórdia. Ele quer derramar graça. Não é algo que nós temos algum mérito, algum merecimento. Não é. Que nem quando a gente estuda sobre a soberania de Deus, né, os atributos de Deus, nós falamos que Ele é justo e Ele exerce a sua justiça. Mas mesmo no exercício da sua justiça, Ele exerce misericórdia. Porque certamente não era para a gente estar aqui mesmo, era para a gente já estar, né, destruído, aniquilado, né? Não era para existir mais. Mas Deus exerce a sua misericórdia e nós estamos aqui, né? Então isso é muito importante. E isso faz parte de você experimentar a salvação em Cristo. Por quê? Porque às vezes nós olhamos tão longe, salvação. Aí você pensa, salvação. Você imagina você idoso, velhinho, morrendo, cheguei na salvação. Não é isso. Salvação é agora. Salvação é você já caminhar em novidade de vida, quebrando esse ciclo. Que nem o Cláudio falou, você vai dizer até meio filosófico, quebrando isso e perseverando, caminhando com vida de perseverança, né? Isso é muito importante, porque os Juízes vai nos dando esse ensinamento, ele vai nos dando esse aprendizado, que a cada dia nós temos que caminhar mais fortes, mais firmes, em retidão, em novidade de vida. E são as misericórdias do Senhor que nos sustentam até essa caminhada, né? Bom, a gente deu uma pincelada em Juízes. É só uma pincelada, nós estamos estudando um panorama rápido, breve. Por isso que é importante que durante toda a semana você vá lendo. Você leu o Pentateuco todinho? Dava tempo. Uma semana dá para ler o Pentateuco. 13 capítulos por dia você lê rapidinho. 13, 15 capítulos dá para ler. E aí nós chegamos em Juízes, passamos Josué, Juízes, e a gente vai dar uma pincelada um pouquinho de uma história que seria contemporânea ao período dos Juízes, que aconteceu ali no decorrer dos Juízes, que é um pouquinho da história de Ruth. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Ruth. Então, eu posso ler o primeiro capítulo? Pode, claro. Versículo 9? Pode, sim. Porque está contextualizado Certo. no período de Juízes, né? Então, Ruth, primeiro capítulo, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, ou seja, ele saiu da sua terra de Israel, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada e seus 2 filhos de seu marido. Então
se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então estava com fome, naquele período eles foram para Moabe, voltaram, né, quando o Senhor se lembrou do povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, versículo 7, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide e voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tomai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abastar-vos eis de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Órfão, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Até o versículo 16. Fantástica, declaração fantástica, né? E aí a gente vê a universalidade de Deus, né? Deus é universal. Universal, é verdade. A gente vê como Né? Deus, ele é incrível como o Senhor, ele converte corações, né? Como às vezes a gente olha as pessoas, elas se enganam, né? Você vê uma última moabita, provavelmente uma cultura, outros deuses, mas pela vida da sogra dela, ela passou a conhecer a Deus. E quando ela fala: o meu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus, é uma confissão. É uma confissão de fé. É uma confissão de fé. Ela está confessando ali, ela está dizendo: olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu largo tudo aquilo que eu já aprendi, que eu vivi, que eu cultuei, e passo a servir o seu Deus. Aí você vê um relacionamento de sogra e cunhada. E nós lemos no primeiro texto, sogra e cunhada, né? Relacionamento. Sogra e nora, perdão. Cunhada não, cunhada era outra, é verdade. Sogra e nora. E nós lemos no outro texto que a geração não conhecia Deus, que provavelmente uma geração mais próxima, porque eram os filhos. Os filhos não foram impactados pela geração pela fé dos pais, mas uma nora foi impactada pela fé da sua sogra. Né? Então, como as coisas de Deus elas agem, né? Como às vezes nós somos observados e nós impactamos vidas por meio do nosso testemunho. É fantástico, né? É tão brilhante começar a pensar nessas coisas, né? Porque era uma família que no primeiro versículo fala, né? Bom, está tendo fome aqui, o que eu vou fazer? Né? Eu vou para uma terra de outros deuses, porque lá tem sustento. Às vezes nós fazemos essas coisas também, né? Quer dizer, eu não sei, aqui não explica com detalhes, mas assim, será que essa família, voltando um pouquinho, a isso que você falou, mas voltando aqui um pouquinho a essa família, né? Será que eles oraram a Deus, né? Será que era o momento deles saírem da terra, né? Da terra prometida, né? E ter ido para um lugar? Mas Deus se aproveita dessas coisas, né? Quer dizer, o marido morre, os filhos morrem, mas ali tem uma mulher convertida de um outro país, né? E nós sabemos o final dessa história.
E quem ela foi descendência, né? De quem ela foi, De quem ela foi descendência. gerou a Né? descendência. Gerou a descendência. É muito incrível mesmo, né? Porque depois ele volta, né? Eles voltam para cá, porque no versículo 6 fala, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Quer dizer, será que eles lembraram antes? Mas Deus ele cuida de nós. Mas independente das circunstâncias, independente das nossas ações, Deus está no controle. É isso que eu quero dizer. Independente das nossas ações, né? Nós temos que aprender a fazer sempre a vontade de Deus. Né? Sempre a vontade, independente de nós. Né? Apesar de que nós temos uma história linda, que é a história de Ruth, né? Mas eu bato nesse ponto da família, né? De Noemi. Será que eles confiaram em Deus? Né? Isso só Deus sabe. E essa confiança é uma aliança. Que a gente viu no ponto 1 da revista. Um dos pontos da aliança que foi quebrado foi deixar de escutar a Deus. Como são as coisas de Deus, né? Elas vão se encaixando de um jeito que a gente começa a observar assim e falar, poxa vida, né? A chave é o temor a Deus. A chave é o temor a Deus, a chave é a confiança em Deus. Esperar no Senhor, é a chave. Então vamos lá, continuando. Então nós vemos que no meio desse cenário sinistro do livro de Juízes, né, que seria pecado, o povo peca, cai, volta, peca, cai, momento de paz, volta a pecar novamente. No meio desse cenário de Juízes, vemos o livro de Ruth, uma estrangeira que deixou a sua terra e foi com a sua sogra para Belém. Lá Ruth foi apanhar espigas na fazenda de Boaz, um bom homem que se tornou o parente resgatador de Ruth e de Noemi. Boaz e Ruth se casaram e tiveram um filho que se tornou avô de... Aí você vai ver lá em Reis 4,15. Reis 4,15. Você vai ver lá quem é este rei. Isso dá para saber de cabeça, né? Quem é esse rei, então... Mas aí fica essa perguntinha para você, para a gente poder responder na nossa live. Agora, o que é importante aqui nós sabermos esse termo resgatador, caso você nunca tenha ouvido, na lei mosaica, nós vemos o seguinte, que quando falecia o homem da família, que ele era o provedor, né, o parente mais próximo tinha obrigações com aquela família. Vamos supor, eu tenho um irmão, esse meu irmão ele vem a falecer, eu tenho responsabilidade com a esposa dele, eu tenho responsabilidade com os filhos dele. Era uma forma de providência daquela época, uma forma como Deus estabeleceu a providência. E no caso de Noemi, ela tinha um resgatador, que seria Boaz, que por sua vez também seria resgatador de Ruth. Boaz era um primo distante que tinha esse direito. E da mesma maneira como nós estamos vendo e estudando, é a providência de Deus, é o cuidado de Deus sobre a vida delas, né? Então, que mudança tremenda, né? A estrangeira pobre e viúva se tornou ancestral do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Né? Se nós pegarmos se for em Mateus 1, e você ler toda a genealogia de Jesus, você vai ver lá o nome. Se eu não me engano, o nome de Boaz aparece. A gente pode até dar uma conferida. Rapidamente. Mateus 1. Achei aqui, ó. Mateus 1, versículo 5. Então, Salmão gerou a Raabe, a Boaz. E este Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé. E Jessé gerou aquela pessoa que nós queremos que você escreva aqui. Eu não vou falar, mas nós vimos que Ruth e Boaz, esses aparecem na genealogia do Senhor Jesus. E isso é fantástico, né? A história de Ruth nos mostra duas grandes verdades. A aliança do Senhor com o seu povo é universal. Né, claro? A aliança é universal. A aliança, por mais que ela fosse ali com o povo de Israel, o impacto de Israel sobre a sociedade seria o desejo de expandir essa aliança para todo mundo, que é o que o Senhor Jesus faz hoje com as nossas vidas, né? Nós somos irmãos adotivos em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor expande a sua aliança para nós, né? Então, a aliança é universal. E a apresentação do Evangelho no Antigo Testamento são as boas novas, né? A história de Ruth ela vai apresentando isso. É o Evangelho no Antigo Testamento. As boas novas estão por vir.
aquilo que não era permitido acontece com Ruth, ela passa a fazer parte do povo de Deus, que é o que acontece hoje com a gente. Nós não somos de origem judaica. Se a gente tiver uma gotinha de sangue judaica de 603 mil anos atrás, pode ser até que você tenha um grau de parentesco assim. Mas, na realidade, se nós olharmos, nós somos hoje família de Deus, por conta de Cristo Jesus, né? Então, nós vamos para o nosso pit stop. O que você faz quando considera uma ordem de Deus difícil de cumprir? Então, o que você tem feito quando você acha aquela ordem, aquela ordenança difícil de cumprir? Você se esconde atrás do eu não consigo, mas na verdade eu não quero? Essa é a grande questão. Como tem sido a nossa relação com isso? Tem coisas que a gente não consegue. Aí você clama a Deus, se ajoelha no chão, pede por sabedoria e discernimento. Mas tem coisa que a gente não quer. A gente fala que não consegue, mas na realidade a gente não quer. É aquela brincadeira que a gente sempre usa, aquele pecado de estimação, né? Você sabe que você faz ele e você não quer largar dele. Então é isso que nós temos que estar atentos, né? Alguma coisa, Cláudio? Não, é isso mesmo, né? Esse é o grande desafio das nossas vidas, é nós quebrarmos uma vez esse não quero, né? Não é eu não quero, né? Senhor, eis-me aqui. Mas falar é muito fácil, né? Depende de cada um de nós, né? Colocarmos diante de Deus e pedir por misericórdia, pedir porque o Senhor quebre realmente esse círculo vicioso com a nossa vida, né? Que há realmente muitos pecados e a gente fica, né, acariciando. Pode ser assim. É verdade, né? E isso, a própria revista ela traz essa ideia. Ela fala assim, o que fazer a partir do estudo dessa semana para mudar de atitude? Então, o que a gente pode fazer? E uma coisa que é importante, tem que ficar claro nas nossas vidas, é o seguinte: só pela graça e pela ação do Espírito Santo em nós, que temos condições de obedecer ao Senhor, sem Ele nada é feito. Se nós obedecemos ao Senhor, é porque o Espírito Santo nos leva a obedecer ao Senhor. Não é, até para obedecer a gente precisa de Deus, né? É engraçado, né? Por isso que o que cabe a nós é clamar, é pedir por misericórdia, é clamar a Deus. Porque até para você obedecer a Deus, você precisa de Deus. Se nós fôssemos pensar na nossa condição de pecado, que a Bíblia fala, né? Que nós estávamos nos nossos delitos e pecados, né? Estávamos lá na sal de lama. Se nós formos pensar dessa maneira, nós não temos condições nenhuma de fazer alguma coisa. É o Espírito Santo que nos direciona a fazer o que tem que ser feito. Então uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Você reconhece que a disciplina do Senhor demonstra o seu amor e nos corrigir e trazer para perto dele? Será que a disciplina que Deus dá nas nossas vidas é algo que nos traz para perto dele? Você entende isso? Você concorda com isso? E você já foi disciplinado pelo Senhor? Qual foi a sua reação? Em alguns momentos da vida o Senhor nos disciplina. Às vezes nós a gente acaba achando que somos autossuficientes e o Senhor vai lá e fala, não, eu sou autossuficiente, você é servo, você faz de acordo do jeito que eu quero. Né? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Você já passou por isso? Você já foi disciplinado pelo Senhor? Qual foi a sua reação? Foi uma revolta? Eu não quero viver isso. O Senhor me odeia? Ou será que humildemente você se colocou diante do Senhor e falou, o Senhor me perdoa? Restaura a sua comunhão comigo, né? Então são coisas que a gente tem que pensar. A gente está vocês estão numa fase, nós estamos numa fase, todos nós vivemos uma fase de sempre refletir sobre isso, né? Às vezes parece que o assunto é direcionado somente para os adolescentes, porque sempre escuta que está em fase de formação. Não é. Para a gente principalmente, é todo dia, né, essa formação. E isso é até a glória. Né, quando nós vamos ser glorificados. Porque quando a gente for glorificado, aí não tem mais problema. Até lá, a gente vai brigando com isso até 100 anos, se Deus permitir chegar no 100, né? Bom, então nós vamos para o nosso ponto de chegada. Você quer comentar mais alguma coisa antes, Cláudio? Pode seguir? Então tá. Chegada. Quem abre mão da obediência ao Senhor, começa a dar os seus próprios jeitinhos e a seguir as vontades do seu próprio coração. Mas isso trará o juízo de Deus sobre a sua vida. Essa disciplina faz com que a pessoa veja a consequência da sua desobediência e, por causa da graça do Senhor,
o resgatador, a pessoa é trazida de volta para ele. Essa é a história de Juízes e de Ruth. Essa é a nossa história. Graças a Deus por isso. Essa é a nossa história. E a revista fala do texto, né, Provérbios 3, versículo 17. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aí, quando fala, né, esse texto, a gente volta a pensar, né? É a base para a minha vida, para a vida de todos que estão nos ouvindo aqui. Né? Salmo 111, versículo 10. Salmo de Davi. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. Provérbios, capítulo 1, né? Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É o temor do Senhor. E é o mesmo pensamento partindo de dois homens. Aquele que tinha o coração segundo a vontade de Deus, o homem segundo o coração de Deus, e o homem mais sábio de todos. Exatamente. Quer dizer, são duas senhoras referências, né? Porque senão nós voltamos a essa posição de Juízes, que no finalzinho, último versículo de Juízes, Do capítulo 1? não, do livro mesmo, Do livro? o que fala aí, o que é mais rápido. Estou olhando por aqui, ó. Juízes. O último versículo. Último versículo de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Quer dizer, o povo fica largado à sua própria sorte. Né? Se não tiver temor do Senhor, Nós estamos largados à nossa própria sorte, que não é uma sorte, é modo de dizer, né? Nós estamos largados aos nossos próprios pecados, né? senão cada um faz ou acha que é mais reto. É verdade. Bom, então chegamos ao fim da nossa aula, mais uma aula, graças a Deus. Depois da nossa aula, como combinado, às 21 horas temos a nossa live. É importante que você assista todo o vídeo, a gente sempre frisa isso. Assista o vídeo com bastante atenção, fazendo anotação, preenchendo os campos da revista, para que na live, no Zoom, a gente consiga debater, conversar, compartilhar experiências. Então a gente fica por aqui. Cláudio vai falar mais alguma coisa? Não? Então nós vamos acabar por aqui. A gente vai fazer mais uma oração e vamos encerrar a nossa aula, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor Deus, por mais essa aula. Agradecemos porque sabemos que o Senhor de fato é um resgatador nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, a quebrar qualquer ciclo, ó Pai, que estejamos envolvidos, ó Pai, coisas ruins que fazemos, ó Pai, que nós possamos sair diferentes, possamos sair mudados, ó Pai, com um novo pensamento, ó Pai, para que nós possamos cumprir todas as alianças que temos com o Senhor, ó Pai, que nós possamos ser obedientes, caminhar segundo a Tua vontade. Cuida das nossas famílias, cuida da nossa nação, cuida daqueles que estão enfermos, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nas juntas médicas, nos hospitais, que têm trabalhado, se dedicado, têm até mesmo, ó Pai, sofrido danos, ó Pai, por todo esse momento que nós estamos vivendo, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos profissionais da saúde, ó Deus. Cuida de cada um, nos abençoa e nos livra do mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.